Como que é mesmo, pessoal? Como que era o começo mesmo? Fala, pessoal. Só fala. Não. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tá. RPX Cast. Tá. Tá gravando. Tá? Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do RPXcast. Esse é o episódio de número 3. Estou junto com um convidado aqui muito especial, um amigo, um sócio, um parceiro, Jorge Ribeiro. Obrigado por ter vindo hoje aqui com a gente. Cara, o convite. Pô, é uma honra. Vou apresentar o Jorge um pouquinho para vocês aí, pessoal. Hoje ele é empresário, mentor de vendas, sócio nosso em vários negócios aqui do grupo também. E eu acredito que o papo vai ser bem legal, porque a gente tem uma história bem bonita, né, da gente contar como foi tudo que aconteceu. Mas antes disso, eu quero que você se apresenta para mim, Jorge. Então, na verdade, quem é Jorge, além do cargo e do Instagram? Boa pergunta, Rodrigo. Essa pergunta é muito boa, né? Às vezes a gente fica preso, né, só nessa questão de título, né? Mas a gente é um ser humano por trás de tudo. E o Jorge, além do Instagram e além de tudo, é pai do Gabriel, pai do Theo, casado com a Karina, uma esposa maravilhosa, sensacional. Legal. Que é meu porto seguro, né? Minha família, meu lar é a coisa mais importante para mim. O Jorge é amante de viagem, né? Sou turismólogo, sou formado em turismo. Que legal. E também especializado em Business Studies, né? Que é um tipo é tipo uma pós-graduação em gestão de negócios lá fora, né? Tá. Eu morei 3 anos na Irlanda, onde eu conheci a Karina lá também. Quero saber mais sobre essa história. Depois a gente conta, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu, gosto de esportes também, gosto de disciplina, gosto de conexão com pessoas e esse é o Jorge. O Jorge é um cara amigo e que meu principal objetivo aqui é servir as pessoas, né? Cara. Eu gosto de ajudar pessoas. Eu tenho certeza disso, porque eu sou prova viva do que você está falando. Amém. Você puxou um negócio muito legal aqui agora, complementando. Cara, eu gravei com o Giovanni aqui também, ele veio aqui com a gente. Eu não sabia da parte dele, ele também já foi atleta de natação. Legal, né? E o meu filho faz natação. Giovanni é muito gente boa, né? E agora, um excelente profissional também. E na verdade agora você falou sobre jiu-jitsu e o Arthur coloquei também para fazer jiu-jitsu agora, o meu filho também. É muito legal, né? Esse esporte é sensacional para disciplina. Se quiser começar falando um pouco mais sobre isso, porque por que você foi atrás de fazer jiu-jitsu e o que você sentiu? Olha, pessoal, o esporte hoje ele é muito importante. O jiu-jitsu hoje ele tá uma febre, né, entre os empresários. Muito entre os empresários. Por isso que eu queria que você falasse um pouco mais né? sobre isso, sim. Muita gente do meio corporativo hoje descobriu o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento intelectual, mental. Ele fortalece o intelecto do praticante, mental e fisicamente, né? Mas assim, a minha história com o jiu-jitsu cara, quando eu era muito pequeno, eu sempre quis fazer um esporte. Legal. Mas meus pais não tinham condição de bancar. Sim. Eu estudava em escola pública e, sei lá, a gente tinha o básico que toda família tem. Mas eu não tinha condição de meu pai pagar um esporte para fazer um karatê, na época que era muito famoso, né? Karatê, um taekwondo. E, cara, aquilo me marcou muito, porque, tipo, cara, eu queria muito fazer um negócio. E o máximo que a gente fazia era correr na rua e jogar bola. Sim. E quando eu cheguei em determinada fase da minha vida, eu falei, cara, agora eu preciso me dedicar a um esporte que eu goste. Aí eu comecei a fazer, eu testei taekwondo, testei Krav Maga, fiz durante um tempo lá na Irlanda, quando eu morei lá. E, cara, quando eu voltei pro Brasil, eu fui fazer uma aula experimental de jiu-jitsu. Bicho, a primeira vez que eu coloquei um kimono, nunca mais minha vida foi a mesma, né? Legal. Porque o jiu-jitsu, ele transforma o homem, na verdade, ele potencializa o que você tem aí dentro. Sim. O teu caráter, a tua disciplina, o teu foco. Então, na verdade, o jiu-jitsu é um esporte muito, vamos dizer assim, muito profundo, porque ele só potencializa aquilo que você tem. Se você é uma pessoa desonesta no tatame, ele vai mostrar isso. Se você é uma pessoa que você não tem princípios e valores, ele vai mostrar isso. Mas se você tem, por outro lado, ele também vai mostrar isso. Então, o jiu-jitsu, eu acredito que é isso que tem conectado muitos empresários hoje. Ele potencializa aquilo que você tem de melhor dentro de você. Legal. E, cara, o jiu-jitsu me ajudou por muitos anos. Eu sou faixa preta hoje, treino jiu-jitsu já há 13 anos, estou indo para 14 anos, né? E meu professor, até agradeço, meu professor Alessandro Nunes, lá de Niterói,
E, Você cara, aprendeu então no Rio de Janeiro, junto com... na meca do jiu-jitsu, cara. Rio de É, porque Janeiro. lá, na verdade, é o polo, né? Não sei se o pessoal sabe aí também. Acho que é até legal você contar, né? Cara, eu comecei o jiu-jitsu, aí a primeira aula que eu fui, eu falei, cara, eu não vou voltar nesse negócio não. É muito ruim, velho. Você apanha pra caramba, sofre pressão. Cara, é sufocante aquele negócio, o cara te estrangular. Mas aí ao mesmo Te tempo. amassando. Mas ao mesmo tempo você começa a evoluir como ser humano, sabe? Sim. Aí eu comecei a sentir o gosto pela arte suave, que nem a gente chama, né? Por que é arte suave, né? É um aprendizado ali que você tem que vai muito além de uma luta apenas, né? É um xadrez humano que a gente fala que é o jiu-jitsu. E no início foi bem difícil. Cara, a maioria das pessoas desiste na faixa branca. Uma frase Né? legal que você fala, né? Como que é aquela frase mesmo sua? O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Ah, mas boa, essa aí. a faixa branca é a faixa mais difícil de todas, pessoal. Né? A faixa branca é a mais difícil de todas. Eu demorei 14 anos para descobrir. Na verdade, 14 não, eu tinha 30 e poucos anos para chegar na faixa branca. Ah, legal, entendeu? essa visão. Então você só começa a contar quando você está na faixa branca. Sim. Né? Você sabe, você já praticou também E tô na faixa branca. Tá na faixa branca. Levei 35 anos para encontrar pra chegar a faixa na branca. branca. E é isso, o esporte ele te complementa naquilo que a gente acredita, que a gente vê como fundamento da vida ali, né? Então me ajudou muito a ser um pai melhor, um marido melhor, um empresário melhor, me ensinou a ser uma pessoa melhor, porque me ajudou muito na capacidade de concentração, de foco, de pensar sob pressão principalmente, porque no nosso dia a dia você sabe como é que é, né, bicho? Sim. É uma pressão violenta. E o jiu-jitsu, ele é muito bom por isso. Né? Muitos empresários estão no jiu-jitsu por isso, né? Então, na verdade, você acredita, então, que tem essa ligação muito forte entre jiu-jitsu, disciplina, toda essa questão da pressão, que quando você consegue administrar melhor esses sentimentos e emoções, quando você traz isso para a sua realidade no mundo dos negócios, você tem um resultado muito melhor também. E interessante, Rodrigo, o jiu-jitsu ele me ajudou tanto, cara, que eu acredito que eu me tornei um vendedor melhor depois que eu comecei a praticar jiu-jitsu. Ah, legal. Tá? Porque o jiu-jitsu, o vendedor, se você for parar para pensar, é um cara que ele precisa recomeçar todo dia. Né? Ele bateu uma meta no dia, mas, Sim. irmão, no dia seguinte você tem que ter a mente forte e um intelectual focado que você vai ter que começar do zero. Você subiu uma montanha um mês inteiro. No dia 1, no dia 1º lá do mês, você tem que subir a montanha de novo. Sim. E o jiu-jitsu ele é isso, trabalhar sob pressão. E você gostar do que você está fazendo ali, isso é fundamental, você saber o que você está fazendo. Né? E é basicamente essa questão eu assimilo muito o jiu-jitsu com o comercial, né? Com vendas, né? Sim. E, cara, me ajuda muito. Ajuda bastante, porque tem tudo a ver, cara. Você tá preparado, você entrar no tatame e você entrar preparado numa reunião de vendas, é o mesmo princípio, se você for parar para pensar. Você tem que estar mentalmente preparado e você tem que estar pronto para um contragolpe, pronto para seguir uma linha de raciocínio ali, né? Sim. O jiu-jitsu é pressão, ele é um xadrez humano. O adversário ele vai te aplicar um golpe e você tem que se defender e ao mesmo tempo contra-atacar. A mesma coisa nas vendas, é na negociação, é a vida real, né? E isso você aprende a pensar melhor sob pressão. Quando Legal. você pratica um esporte, seja ele o jiu-jitsu, seja a natação lá, que nem você falou que o Giovanni faz. E por isso que é importante no desenvolvimento da criança, um conselho muito legal que eu ouvi o Kelly Slater falar num programa nos Estados Unidos, que, cara, quer que seu filho seja bem sucedido, coloca ele no jiu-jitsu. Né? Ele falou isso. Porque o jiu-jitsu é um esporte que ele é completo, corpo e mente. Não, sensacional. E aí, que ponto que você... Como que é a sua trajetória? Contar um pouquinho pra gente entender. Uhum. Em que momento que você entendeu que vendas curam, né? Que vendas têm esse potencial de transformar a vida e os negócios e a família. Você concluiu um pouquinho da sua trajetória da minha aí. jornada. Até cara, você se tornar um mentor e consultor nessa parte de vendas. É muito interessante essa questão da venda, né, Rodrigo? E é bom a gente ressaltar que a venda durante muito tempo ela ainda é, né? Sim. Por muitas pessoas ela é menosprezada, mas é uma das habilidades mais importantes e fundamentais para te tirar do sistema. Perfeito. Tá? Porque o sistema ele sempre quer
te prender nele. E a venda é uma forma, eu gosto muito de alguns empresários que falam sobre isso, sobre como a venda ela pode te ajudar você a sair e não ficar preso no sistema. E durante muito tempo eu trabalhava com vendas, mas eu não tinha aquele gosto pela venda. Sim. Eu aprendi na raça, né? Eu comecei muito cedo trabalhando com meu tio, né? Meu tio Ricardo, ele é representante comercial até hoje. E esse cara foi fundamental para me ensinar muita coisa sobre vendas. Sim. Cara, na época eu aprendi a emitir nota, eu preenchi as notas fiscais para ele. Legal. Na época que era até CGC, Cadastro Geral de Comércio, não lembro agora qual que era a sigla, não era nem CNPJ na época, pra você ter ideia. Não existia inscrição estadual, não tinha nada disso. Era manualzão. A idade da pedra do negócio. Idade da pedra. E daí eu fui tendo gosto por aquilo, aí eu fui começando a fabricar brinquedos, tá? Como eu te falei, eu venho de uma família humilde. Sim. Então eu fabricava uns carrinhos de lata, vendia para os amigos, carrinho de rolemã, vendia para os amigos. Então eu comecei a entender que vendas era um negócio que ele ia me ajudar a sair de onde eu estava. Sim. Certo? Então eu involuntariamente, eu fui aprendendo a ser vendedor, né? A gente não nasce vendedor, mas a gente aprende. E hoje é uma das disciplinas que eu ponho foco em ensinar os meus filhos. Porque quem não sabe vender hoje, cara, tá em apuros. Hoje tem excelentes profissionais, muita gente que é mega competente, mas não sabe se vender. Perfeito, né? Não sabe botar a cara aqui e falar para um público dele. Às vezes, quer ver tem várias profissões, mas uma que me marcou muito são médicos, né? Sim. Não estou falando todos, tá? Mas eu tenho um amigo que o cara que ganha muito bem, um baita de um salário, mas a competência dele, a maior parte do tempo, é técnica. Ele não sabe vender. Sim. Né? E assim como quando o cara não sabe vender, ele não entende muito sobre números, sobre financeiro, como melhorar o financeiro dele, como controlar, como fazer o fluxo de caixa, entrada e saída e tudo. Ele ensina a ser um bom profissional técnico, que nem você comentou, mas na verdade ele não entende muito de gestão de um negócio, né? Daí ele fica limitado à competência técnica dele e à venda de horas do trabalho dele. Ele não consegue expandir, crescer, né? O negócio próprio. Então, a venda ela é um conhecimento que ela é fundamental para a gente se desenvolver profissionalmente, né? E, cara, existem habilidades que a gente precisa realmente buscar fora, que o padrão escolar ele não passa isso pra gente. Não. Né? Você sabe, pô, Sim. A gente, para ser um empresário, a gente precisa entender de finança, contabilidade, um pouco de jurídico, a gente precisa de entender de mentalidade, a gente precisa entender de educação financeira, a gente precisa entender um monte de coisas que a escola não ensina, não Perfeito. prepara a gente para isso. E a gente tem que buscar isso onde? Fora, aí no mercado. E numa desse desenvolvimento, então, vendo o meu background lá, que eu comecei a vender e tal, e aí eu fui evoluindo, né? Eu fiz faculdade, eu sou formado em turismo, comecei a trabalhar na área de turismo e restaurante, aí fui morar fora, aí ali eu entendi, eu falei, cara, eu preciso aprender mais sobre vendas. Aí abri empresa, né? Já tenho uma empresa lá há 20 anos de vendas e, cara, a melhor escola para mim foi o balcão. Perfeito. Mas é isso, né? É no dia a dia que a gente aprende também. Na prática. Você falou de morar fora, na verdade, eu até brinco, né? Gourmetizando, né? É o Street University, né? Aprender a universidade da rua na rua. Que vai trazer pra gente o conhecimento real, porque não adianta nada a gente falar que sabe fazer, sendo que você não está fazendo na prática, né? Com certeza. Se você não derrubar o arame farpado no peito, você não sabe se dói, né? Exato. E é importante a gente sempre estar buscando conhecimento, né? Perfeito. Se complementar e entender qual que é a tua jornada, onde você está no cenário atual, o que você precisa complementar. Eu estou sempre buscando me desenvolver naquilo que eu tenho deficiência. Sim. Né? Um exemplo disso, quando a gente se conheceu assim. Vamos contar. Eu buscando mais conhecimento, né? Sim. Esse é um ponto legal, esse é um gancho legal da gente comentar aqui também. Eu conheci o Jorge, pessoal, através de um Mastermind, que hoje, na verdade, é um clube dentro da MLS também, que faz parte da Mentor League Society, do Conrado Adolfo, que foi um mentor importante pra gente aqui também, muito, né? Muito. E, na verdade, foi muito legal a nossa conexão, né? Porque daí todo mundo fala assim, a gente sempre vai ter pontos em comum com as pessoas, e isso começa também, que nem você falou, né? De princípios e valores, ou conexões
mais sobre gostos, costumes, hobbies. No caso do Jorge foi exatamente isso, né? A gente tinha morado na Irlanda em comum, então daí a gente já começou a conversar, gerou uma amizade legal e o negócio aconteceu e fluiu. E hoje a gente é sócio em projetos também, que a gente faz junto em comunhão, né? Marcas próprias junto, importação junto. E é muito legal o conhecimento que ele vai trazer hoje aqui, porque Foi pra China junto, né? a gente foi para a China junto, isso é um ponto legal de falar. O clube que eu tenho hoje dentro da MLS, o Jorge estava junto ajudando a estruturar, né? Desde o zero lá também, num evento que a gente fez em Dubai. Verdade. Ele que foi o cara no computador que organizou e fez o negócio acontecer, lembra? Lembro. Na verdade era só um projeto que aconteceu e hoje... Lá no Burj Khalifa, a gente nervoso com o negócio para acontecer. Sim. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Na verdade a gente já estava num lugar legal, mas ainda sem uma estrutura tão apropriada no momento ali, mas aconteceu também, foi bem legal, né? Foi, cara. E o interessante, Rodrigo, dessa conexão que a gente teve desde o início, né? E um ponto interessante de ressaltar é que, cara, pô, acho que o grande X da questão de você estar onde você está hoje, né? E de você ter conquistado todo esse cenário que você está hoje, que eu, pô, fico felizão, cara. E você não pode fazer chorar, hein, Jorge? Se é uma coisa que eu admiro e que eu aplaudo é o sucesso dos meus amigos. Sim. Né? Daquelas pessoas que, pô, realmente merece, cara. E você é um cara que merece. E desde quando eu te conheci naquela primeira vez, naquele primeiro evento lá no Conrado, lá atrás e tal, que a gente ficou no hotel, que a gente conversou, pô, passamos a noite toda conversando. Sem dormir. Sem dormir. Eu sempre via, falei, cara, esse cara tem um negócio diferente, mano. E eu vi que você é um cara que você fala e você faz. Sim. É igual você falou aí, um ponto importante. Cara, primeiro a gente começa, a gente vai pra cima. Vai, faz e bota o negócio pra andar e vai fazendo e vai ajustando. Que é a dinâmica do hoje do empresário, das pessoas, né? A gente troca o pneu do carro com ele em movimento. Sim. Basicamente é isso. E a tua capacidade de fazer, cara, é o que te move muito. Você é uma locomotiva, né? Quando você está fazendo. Sim, é importante a gente ter direcionamento, senão a gente também vai para a direção parede, errada. Mas é isso aí. Mas é importante a gente saber também e começar a fazer. Sim, né? Exato. Porque às vezes a gente fica preso também naquilo, pô, vou esperar um momento certo, vou esperar estar tudo correto, perfeito, eu estar seguro e... Não acontece. Não acontece, o negócio não vai. Então, esse clube que a gente tem hoje dentro da MLS, até o nome é isso, é Importe Ação. O importe é com a gente, né, a importação, mas a ação é com o membro, né, cara? Com os membros, né? A gente vai chegar e vai fazer a nossa parte, mas a parte dele a gente não consegue fazer, né? Exato. Então é isso que a gente também movimenta ali. Um negócio legal que eu acho que é legal a gente falar, Jorge, deixei até pontos aqui, perguntas que também é importante para mim. Como você citou aí a Canton Fair, você deu um monte de dicas legais, inclusive para a gente fechar o grupo, como estruturar a parte comercial, como integrar com o marketing, aquela questão que você auxiliou a gente na parte estruturar o CRM, deixar estruturado. Tem gente que às vezes que vai estar assistindo, não sabe nem o que é isso. Então por muito tempo a gente até colocou, mas nunca nem usou. Aí você veio e falou, não, faz assim, conecta isso com isso, funcionou pra caramba. Mas falando do meu lado aqui, não adianta nada, pessoal. Então assim, a gente trabalha com assessoria de importação, e a gente tem um grupo de empresas focadas todas relacionadas à importação. Então, braço educacional, investimento junto em importação e assessoria de importação própria para os clientes. Mas não adianta nada o cara fazer uma importação, a mercadoria chegar se ele não sabe vender, se ele não entende de canal de venda, canal de distribuição, análise de mercado. Então, a gente consegue auxiliar ele até a etapa 2, vamos falar assim, né? Então, a 0 e a 1 a gente faz, e a 2 chegou. Mas e aí, para ele vender, ele precisa ter essa habilidade, né? Então, assim, eu deixei até uns pontos aqui que eu acredito que é legal a gente comentar. Então, assim, por que tanta gente boa, tecnicamente, que foi até que você comentou o exemplo do médico, continua vendendo pouco? Boa pergunta, excelente. Acho que a maior dificuldade do empresário no comercial é achar que só ele tem que fazer tudo sozinho. Tá. Então, ele tem dificuldade, vamos supor, de delegar. Mas por que as pessoas não delegam hoje, Rodrigo? Porque elas esperam estar tudo perfeito, e não é assim. Né? Tá. Durante muitos anos eu fiquei preso no meu crescimento porque eu achava que se eu não vendesse, se eu não entendesse de todos os detalhezinhos de cada processo que estava acontecendo ali no comercial, o negócio não ia funcionar. Sim. E onde que é completamente ao contrário, tudo errado, entendeu? Você precisa entender, mas você precisa gerenciar o teu comercial. Você não é obrigado a você ser o cara que tem ali em cada venda. Você precisa criar o processo, treinar o teu time, ter pessoas capacitadas
treinadas, pelo menos no mínimo necessário, né? Para que o teu comercial funcione. Tá. Por que o seu funcionou? Cara, você é um cara que vai para cima, Sim. né? Mas imagina que se você tivesse lá ainda até hoje vendendo na ponta lá, atendendo a quantidade de clientes hoje, o volume que você tem hoje. Sim. Você não ia ter vida? Perfeito. Então, por isso que você precisa de um processo bem estruturado para que isso rode independente de você. Sim. Tá? E esse é o grande X da questão, que o empresário, e a maioria às vezes do empresário, é aquele cara que ele não confia em ninguém e ele acredita que ele tem que vender e que ele tem que entregar tudo. Sim. Né? Onde, na verdade, se ele criar um processo bem estruturado aqui no comercial, na venda, claro, ele pode monitorar, existem ferramentas hoje para isso, existe gestão, modelo de gestão, processo de gestão, para que ele saiba tudo o que está acontecendo, mas que ele fique preocupado com uma etapa do processo, que o empresário, na verdade, ele toca várias etapas. Sim. Né? Se é o comercial, se é o financeiro, se é o jurídico, se é o gestor de relacionamento com os clientes, né? O pós-venda, enfim. Tem que sambar. A gente tem vários pratinhos para tocar ali. Sim. E o comercial é só um deles, né? Tem o marketing, né? Então, um bom gestor, ele entende do marketing, entende do comercial e faz o negócio andar. Perfeito. Entendeu? Outro ponto daí que é legal da gente entender também, assim, ó, vendas é talento ou método? Cara, como você enxerga isso? Vendas é treinável. Tá. Tá? A pessoa não nasce pronta com vendas. Eu não nasci pronto. Eu fui treinado em vendas. Então, qualquer pessoa pode ser um bom vendedor. Independente dele do perfil. Você sabe, perfil comportamental, né? Isso é legal de falar também. Se quiser entrar mais a fundo, não sei, né? O tanto que as pessoas entendem sobre isso, né? Explicar um pouquinho sobre isso também. Existem os 4. A gente vai dar um overview superficial aqui, porque realmente é um assunto que eu gosto muito, mas também ele é muito profundo. Tá. Né? Se a gente começar a falar, mas assim, existem 4 principais perfis hoje comportamentais, né? Que é o dominante, o influente, o conforme e o estável. E cada perfil desse tem uma forma diferente de comprar, tem uma forma diferente de vender, né? Então, quando você estuda o perfil comportamental, eu tive que me formar em perfil comportamental para entender minha mulher. Legal. Entendeu? Para lidar melhor com ela, para resolver, porque eu sou dominante e influente, ela é dominante e conforme. Então, são 2 perfis que se chocam muito. Sim. Né? Para quem não entende, o dominante é aquele cara que chega na sala, na reunião, e normalmente aquele cliente que ele chega para você, ó, quanto que custa? Qual o preço? O cara já chega assim. Sim. Ele quer que você resolve rápido, entrega e vambora. O problema dele, ele é apressado, ele é muito ocupado, ele quer resolver o problema dele para agora. Sim. O influente é aquele cara que chega, e aí, tudo bem, pessoal? Como é que tá, vendedor? Que tranquilo, prazer te conhecer. Cara, pô, gostei dessa cor 2 aí, cafezinhos. tem um cafezinho aí, vamos trocar um papo, falar aqui da vida. O influente normalmente é assim que ele compra. Sim. Né? Ele compra pela emoção, não pela razão. Já diferente do conforme. O conforme é aquele cara que ele é totalmente razão. É o cara aquele dos números. Sabe aquele cara que quer saber todos os detalhezinhos da venda? Sim. A vírgula da vírgula da vírgula. Contrato, como que é, quanto que é, e cara, vamos importar, mas espera aí, como é que funciona a importação? Eu quero saber por trás como é que é e tudo. E tem o estável, que é aquele cara que ele é um pouco conforme, mas ele é um cara que ele não gosta de atrito. E ele é analítico, ele analisa muito bem a situação, assim como o conforme. Mas só que é um cara que não adianta você pressionar ele precisa do tempo dele. Sim. Ele conta contigo hoje e vai fechar daqui a 2, 3 semanas ou um mês. Depende. Ele se pressionar, piora. Se pressionar, piora. Ele espirra. Sim. Entendeu? Então, existem esses perfis e você tem que saber lidar com cada um, né? Durante muito tempo eu acreditava que, cara, venda você tinha que tratar todo mundo igual, e não é. Tá. Então, na verdade, se são 4 perfis, Sim. Se a gente entende que, na verdade, a gente fizer conta, eu gosto bastante de número, 25% cada perfil aqui. Se você tratar todo mundo igual, você vai acertar só 25%, né? Então, você fala que você perde 75% de vendas, Exato. Porque você está tratando todo mundo igual. Então, tem que entender, certo? Cara, é interessante isso, porque eu não sei o número exato, tá? Mas eu acho que metade da população, ela é influente, né? Ou conforme. Dominante, eu acho que é uns 25%. Legal esse dado também. Eu vou até trazer de volta aí. Isso aí, tá? Não. Conforme aqui, ó. Cagou. Cagou, né? Tira e não fala o número porque você não tem o número certo. Tá. Aí quem tá do outro lado escutando lá, tá falando o número certo. Tá. Tá, beleza. Então pode seguir.
Aí, então, esses perfis, eles, cada um tem uma visão diferente de como que o mundo funciona, né? Tá, entendi. Eu deixei algumas outras coisas aqui também que são importantes. Então, assim, ó, às vezes a pessoa quer só aprender a vender e aprender técnica. Ou ela acredita que venda não é para ela. Mas então tem todo um contexto por trás também emocional, psicológico, que se o cara não tiver essa base antes, ele não consegue ter um resultado expressivo. Seria isso, né? A venda, ela é técnica. Tá. Você aprende, né? Então, a venda, ela tem uma série de coisas que hoje a gente entende, mas... Há pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás, é. não. Só as grandes empresas, tipo Coca-Cola, o McDonald's, essas empresas multinacionais entendiam dessa parte que a gente pode se dizer hoje que é a neurovendas, que é a venda através de instintos, né? Perfeito. Gatilhos mentais, você utilizar a neurociência para vender, né? Aí você começa a entender o cérebro humano, como é que funciona, né? A parte reptiliana, aí você começa a entender quais são os medos das pessoas, né? Então, o sistema primitivo, como é que funciona. Então, a neurovendas, ela é um sistema, um treinamento de vendas que você começa a entender como é que funciona a mente humana e você começa a trabalhar esses pontos, né? Sim. Então, por exemplo, tirar a responsabilidade do cara. Todo mundo adora comprar, mas odeia alguém que venda alguma coisa para ela. Sim. Não é verdade? Você tem que chegar, às vezes, saber como entrar numa conversa, gerar uma conexão genuína. Exatamente. Não ser interesseiro, né? Ser mais intencional e... A gente sabe que vendas são etapas. Sim. E você não pode pular as etapas, né? Você tem que seguir etapa por etapa. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas venda é técnica, é aplicar, é estudar e aplicar, e com isso você vai conseguir chegar no resultado. E existe todo um estudo técnico por trás, né? Uma neurociência, gatilhos mentais, e você começa a entender persuasão. Legal. Né? Então, hoje a gente tem muitos livros bons aí, como entender a mente humana. Até deixo aqui uma sugestão de livro, né? Legal. A Bíblia das Vendas, para quem quiser ir procurar depois sobre vendas, é muito legal. Show. Show de bola. Outra coisa que também estava, conforme você foi falando, eu fui pensando aqui também, é essa questão da... as pessoas, elas ficam, às vezes, abrem um negócio e pensam primeiro em organizar. Eu escutei uma frase muito legal também, né? Que até primeiro é progresso e ordem, né? E não ordem e progresso, porque se organizar o que não existe, não faz tanto sentido, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, primeiro cresce e depois arruma, né? Então, se você está vendendo, a probabilidade de você ter recurso para estruturar todo o restante faz muito mais sentido. Isso é muito interessante, Rodrigo, e eu quero deixar até aqui claro para vocês que esse ponto é fundamental. A maioria das pessoas acredito que para você vender muito, você tem que estar bem preparado para comportar isso. Mas, na verdade, você tem que se preocupar, as empresas têm que se preocupar não só em se organizar, mas em profissionalizar o processo comercial dela, em vender. Se você é um médio empresário, você tem que se preocupar principalmente em vender. Depois você se preocupa em arrumar a casa, né? A venda é o que mantém a empresa nos trilhos, o que traz recurso. O fluxo de caixa. O dinheiro é o sangue, né? Sim. E o coração que bombeia o sangue é o comercial, né? Sim. Então, a gente tem que se preocupar em vender, né? A maioria dos empresários, vou criar governança, gestão. Cara, ainda não é o momento. Se preocupe em vender. Primeiro vende. Faz o teu negócio... crescer, funcionar, crescer, ejeta. O que mantém o negócio é o dinheiro, é o que circula ali. Então, você se preocupando em vender, depois você se preocupa em fazer gestão, né? Porque quando você está num nível pequeno, você se preocupa em ter que vender, você tem que vender, cara, as pessoas que você vai ter que contratar são pessoas que não têm um conhecimento tão aprofundado, não vão ser pessoas muito capacitadas, são pessoas, na maior parte do tempo, tarefeiro, que você tem que delegar, desenhar a função dele, e não é uma pessoa que ela vai pensar por si só. É um custo de mão de obra mais barato. Então você tem que se preocupar em cuidar desse time, tarefas mesmo, dá tarefa anotadinha ali, uma a uma,
E vender, cara. Vender e criar o caos mesmo. Né? Sim. Primeiro a desordem, né? Primeiro o progresso, depois a ordem. Perfeito. Inverte ali esse negócio e faz o negócio vender. Né? E baseado no que você falou em relação à viagem da China também, queria que você tocasse um pouco mais nesse assunto. O que você enxergou em comum, um ponto em comum dos empresários que estavam junto com a gente lá na viagem para a China, né? Dubai, China, que a gente foi junto. Cara, assim, o que acontece, Rodrigo? Muitos empresários, a gente vive na nossa bolha. Sim. Né? No nosso negócio. Por exemplo, no meu nicho, eu vivia numa bolha. No meu nicho ali. Então, a viagem da China lá me abriu um horizonte, uma visão que eu não tinha. E olha que eu sou um cara que eu viajei bastante no mundo, né? Mas eu viajei com uma outra visão, uma visão mais turismo, né? Uma visão mais de conhecer, de entender. Cara, quando você vai para a China, você começa a ver uma outra visão que ela é estratégica, que é uma visão mais globalizada do mundo, como que as economias funcionam, porque a China hoje é o motor do mundo. Perfeito. Né? É isso. Então a gente começa a entender que os caras estão 30 anos na nossa frente. Total. Né? A gente vê os dados lá de que, pô, a China consumiu mais cimento do que os Estados Unidos nos últimos 500 anos. São 100 anos contra 2 anos. 2 anos. O Bill Gates fez um estudo, né? Um estudo, eram 3 anos. Em 3 anos, aí veio uma outra mulher que comprovou que, na verdade, era em 2. Então, são 100 contra 2, né? No concreto. Então, em 2 anos, a China consumiu mais concreto que cimento do que os Estados Unidos em 100 anos. Sim. Né? Então, a gente viu lá, o país vive em canteiro de obras. Sim. Os caras têm uma infraestrutura absurda. Não, e a hora que você passa na frente do porto, né? Tipo assim, aquela hora que a gente desce... Cara, né? é Tipo chocante. Assim, desce em Hong Kong, até o caminho para você fazer Shenzhen e chegar em Guangzhou, onde é a Canton Fair, no caso... Pessoal, a hora que você olha no porto, assim, eu até falo pra galera, né? Falo assim, conta quantas gruas, né? Você vai ver no porto, cara. É gigantesco. Gigantesco. Você perde a conta, né? Tudo megalomaníaco. Tudo é gigante na China, né, cara? Tudo é muito grande, tudo é muito bem estruturado. E você vê a capacidade de organização que os caras têm lá é absurda. E porque é aquilo que você falou não sei onde que eu ouvi, mas você falou que por que a China funciona? Eles remam numa direção só. Uma direção só, é isso. Né? É simples. Sim. É simples. Funciona, eu acredito, exatamente por isso, porque eles estão focados e está todo mundo bem direcionado e não tem talvez. Então, sim ou sim. Então, voltando à pergunta que você me fez, a visão do empresário que vai para a China, cara, muda totalmente. Eu tinha uma visão da China que era uma coisa tipo... Cara, o que eu ouvia da mídia, o que eu ouvia de percepção, de escola, de estudos, e, cara, é outra coisa. É totalmente diferente, né? Os caras são muito disruptivos em tudo que eles fazem, né? Sim. Tudo que eles fazem, eles querem ser os melhores naquilo. Perfeito. Né? E trazendo para o nosso contexto, se você parar para pensar, né? Eles cresceram porque eles fazem o quê? Vendas. Então, eles cresceram através das vendas. Então... Quando você chega lá, você consegue entender isso, né? Falar, cara. Por que eles cresceram tanto? Porque eles estão vendendo. São focados em vender. Focado em vender. E assim, é muito legal. Trazendo para a nossa realidade de importação ali, cara, o chinês ele trabalha 24 horas por dia, ele não tem preguiça. Não tem tempo ruim. Não, ele vai te atender, ele quer te atender. Se você não nossa consegue... importação, Rodrigo, só pegando esse gancho que você falou aí, cara, eu falava com um chinês de madrugada, velho. Qualquer hora ele me respondia. É muito legal. Muito louco. Não, não tem tempo ruim. Na verdade, isso aí é um ponto legal. Quando eu falo, às vezes a pessoa, mas não vai ser tão assim. Aí depois que você entra em contato você mesmo e já fala com o chinês, eles falam, caramba, é bem que ele falou, né? Tipo assim, o cara te responde na hora que você quer, ele tá solícito ali, você vê que o cara realmente ele quer fazer negócio. Aí no Brasil, às vezes o cara deu 5 horas da tarde, já aconteceu aqui, né? Às vezes eu fui cortar o cabelo, o cara falou, eu olhei no relógio, era 3h15, o cara tinha um corte 3h30, o cara não tinha chego ainda, o cliente dele, ele falou, eu não posso, que eu tenho um horário marcado. Cara, o chinês jamais, ele atende, o outro chega, espera um pouquinho, ele atende um, atende o outro. Então assim, ele não... É cultura de querer parar. Não, sábado eu não trabalho. Cara, mas se sábado é um dia que você consegue ter mais tempo para você refletir no seu negócio, que vai ter menos interferências vindo até você. Produtividade maior. Você vai conseguir trabalhar muito mais. Então, assim, não tem como comparar quando a gente não tem a mentalidade correta, né? Uma coisa que me impressionou na China foi isso, cara. Os caras não param. Mesmo quando eles estão no horário de lazer deles, estão trabalhando, velho.
Não, muito legal. Eu conheci lá, eu fui visitar a fábrica uma fábrica lá Sim, em Shenzhen. Lembra que você estruturou tudo para eu visitar a fábrica? Sim. Pô, achei isso muito legal, fantástico, cara. Cara, o Rodrigo, você não tem noção do que esse cara faz. Mas o mais legal de tudo, cara, é que a RPX, a assessoria de vocês, você não retém nada, você não esconde nada. Cara, é preto no branco, é jogo limpo. sim, Né? É assim como você começa a negociar com o chinês, você passa o contato para mim, eu converso com ele também, entendo o que tá acontecendo, o que a gente está negociando, e é uma via de mão dupla. Você não Sim. retém essa informação, não fica um negócio só contigo, né? Então, isso que eu achei legal exatamente. na importação, né, com vocês. Que a coisa é transparente, Sim, né? Aí eu fui nessa visita lá na China, conheci o cara e tal. Falei, pô, gostei, Rodrigo, eu vou querer fazer negócio com esse cara. Aí eu fui, te passei o contato, você começou a falar com ele, alinhou, fez todo o trâmite lá e tal. sim, Cara, até hoje eu tenho um contato do cara no meu telefone. sim. E tudo isso fez de uma forma muito leve, cara, muito transparente, e eu achei isso muito bacana. O processo é burocrático, mas se a gente não pular etapas, ele funciona, né? É bem legal. É igual a venda. Igual a Perfeito. venda. E os caras são vendedores nato, realmente. Levam você para almoçar, né? Eles querem te Sim. servir. Pô, depois a gente fazia todo o tour lá na fábrica e tal, conhecer. Sim. Ele te leva para um restaurante. E, cara, a comida para eles é muito importante, né? Muito importante, velho. Isso aí é um ponto muito legal da gente conversar. Mas você sabe por que aconteceu o que aconteceu? E deles valorizar, e eles, se sobrar, eles levam embora para casa, eles não Não desperdiçam desperdiça nada. Porque, na verdade, na época que entrou, né, essa parte um governo mais comunista, o imperador, na época, o que ele fez? Quem era contra ele tinha que plantar, e ele ia lá e tirava tudo para o exército dele ainda, e, na verdade, as pessoas que plantavam ficavam com uma Pequena parte. pequena parte, e não era suficiente nem para alimentar a família. Então, por que eles comeram cachorro, morcego, que nem o pessoal até brinca, mas quem sabe a história respeita. Eles comeram para não ter que comer restos, às vezes, dos familiares. Então, às vezes, o patriarca morreu, então o vô da família morre. Aí, imagina o pai, para alimentar a neta, ter que comer um pedaço do vô morto. Então, eles tiveram que ter outras soluções. É triste até de falar. Então, por isso que hoje eles valorizam muito essa questão do alimento. Assim. Então, você vê como que é legal, né? Você chega na fábrica, ele quer te servir, ele abre o banquete, ele quer que venha muita comida mesmo. Inclusive, tem muita comida que a gente não vai comer, né, galera? Tipo assim... Cara, eu provei mas umas coisas lá que eu nem sei te dizer o que era, bicho. eu provo também, mas bem menos também. Mas outro ponto interessante que você me avisou que ia acontecer é que o chinês ele não faz negócio sem antes ele te conhecer, né? Não vai fazer. A gente chega lá com o jeito de brasileiro de fazer negócio, quanto que como que custa, faz assim, dá pra você fazer isso? Não, ele quer primeiro te conhecer, Primeiro sentir. ele quer bater um papo contigo, É. ele me levou numa sala de reunião, achei isso interessante. Aí eu já lembrei, né, do que você tinha me dito. Cara, eles vão fazer algum enchi com você. É isso. E o cara já tinha pesquisado minha vida toda. Sim, Ele vai lá, olha, pô, é a empresa, o que você faz, o que você... Aí o cara começa... Aí ele quer realmente ver olho no olho ali, por isso que eles falam que a negociação deles é diferente olho no olho, né? completamente diferente. Às vezes a gente não, por não entender isso, a gente não consegue gerar esse vínculo, faz negócio e depois não consegue fazer mais. Então a hora que a gente tá lá e sente essa diferença mesmo, faz completamente sentido aprender a respeitar uma outra cultura, né? Um ponto que você falou legal também, domingo, lembra que a gente foi no mercado de Yu? Lembro. Domingo, o que eles levam? Os filhos Os juntos. filhos juntos, né? Tá todo A mundo com os família filhos, toda. assim, com as crianças junto lá. Tipo assim, os filhos brincando, lembra? No corredor, com os carrinhos, vira o carrinhos. troll. É bem legal. E não tem tempo ruim para eles de Não, de então a trabalho, criança né? já nasce trabalhando, né? Então para ela é natural aquilo ali. Eu li um livro agora há pouco tempo atrás, bem legal, né? O ócio criativo. Ele fala exatamente isso. O que é o ócio criativo? O ócio criativo é quando a gente consegue, através do nosso trabalho, sentir prazer de uma forma que gere fluxo. Então, por exemplo, às vezes se a gente está fazendo um negócio que não faz sentido pra gente, a gente não faz com amor. Quando você não faz com amor, tudo é pesado. O tempo é pesado, as pessoas que você vai estar, o ambiente. Mas quando você está fazendo alguma coisa que te gera fluxo, aquilo vai ser tão natural que o resultado é só uma consequência. Porque daí você está conseguindo ter lazer, trabalho e ao mesmo tempo ambiente. Tudo numa coisa só. Então o negócio flui natural. Então é o que ele fala muito no livro. E o modelo, né, da
da Revolução Industrial, ele trouxe para a gente todo esse contexto de a gente tem que fazer isso para ganhar dinheiro. Aí você foca só num pilar. Aí você não consegue nunca entrar no estado de flow ali. Então eu vejo que, assim, baseado no que você está falando, assim, a importação ela pode trazer sucesso se a pessoa souber importar da maneira correta e ela souber vender, que é o que você sabe fazer muito bem. Então, quando a gente complementa isso, você consegue ter recurso. Mas aí entra até uma coisa para se pensar, né? O que eu estou fazendo faz sentido? Porque às vezes o cara está fazendo só por dinheiro, que nem você falou. E às vezes tem um negócio muito bom, que é baseado no que ele gosta, que ele vai ter um estado de flow para poder fluir melhor, se ele fizer uma coisa que faz sentido para ele. Tipo assim, então às vezes o cara é médico, vou citar o seu exemplo, mas aí ele começa a vender algum equipamento, que ele continua na área, né, da saúde, mas vendendo algum componente, e aí através da venda ele consegue escalar e ter liberdade de tempo para ele fazer, sei lá, jogar golfe. E aí o golfe traz o flow para ele. Então ele consegue, através da importação e vendendo e escalando, ele consegue entrar num fluxo que hoje às vezes ele está num trabalho que está só trazendo dinheiro, né? Porque acontece muito no Brasil. Às vezes o pai é médico, aí o filho é médico, aí o neto é médico. Então assim, quem queria ser médico? Só o primeiro lá que estava feliz com aquilo, que era o que estudou medicina por prazer e está em flow. O filho dele e o neto não. Então, é muito importante a gente entender isso. É legal isso que você está falando, Rodrigo, porque a gente é de uma época, de uma cultura que, para você ter sucesso, nossos pais falavam, cara, estuda, trabalha, se esforça muito. Só que assim, trabalhar duro, se esforçar muito, não quer dizer que é sinônimo de sucesso. Não. Né? Aí hoje a gente entende que trabalhar muito, que na verdade o que eles queriam dizer é trabalhar inteligente. Perfeito. Trabalhar com estratégia, né? Então por isso que é importante a gente estar sempre procurando estratégias e coisas novas, que foi o que eu fui buscar quando eu fui para a China. Quando eu me conectei com você, quando eu me conectei com outros empresários, quando a gente começou a se conectar e fazer negócio junto. Trabalhar duro, trabalhar muito, mas com estratégia, trabalhar inteligente. Né? Sim. O trabalhar muito, nem muitas das vezes quer dizer que você vai trabalhar, tem que trabalhar pesado, tem que ficar no sol quente ou carregando pedra. Não é isso. Sim. É trabalhar inteligente, é ter a expertise de buscar novas soluções onde você consiga ter muito mais resultado. Porque o grande problema hoje das empresas, eu sempre vejo isso, é o modelo de negócio. Às vezes você é um cara excelente, um baita profissional, tem um conhecimento agregado. Eu já passei por isso. Tô te falando que eu já vivi essa frustração muitas vezes, né? Eu me senti, cara, eu me preparei tanto, estudo muito, tô pronto. Cara, por que não tá acontecendo para mim? Por quê? Eu tava no modelo de negócio errado. Perfeito. E o ambiente também influencia muito, né? O ambiente influencia muito. Então, se você é um baita profissional, um cara mega capacitado, muito bom no que você faz, se você não está tendo sucesso, às vezes você está no modelo de negócio errado ou no ambiente errado. Perfeito. Né? Eu acredito muito em ambiente também, exatamente o que você falou. O modelo de negócio é errado. A gente vê, se você está no ambiente certo e você está aplicando a alavanca correta, o que é o conceito de alavanca? Ela potencializa a tua força, cara, você vai crescer inevitavelmente. A gente vê o nosso exemplo. Sim. Vê você, cara, como que você fez, né? E eu admiro muito isso, né? Essa questão de trabalhar com inteligência, trabalhar com esforço, não quer dizer que você não trabalhe pouco, você trabalha muito. Sim, mas a gente tem que estar direcionado e focado, né? Porque às vezes tem oportunidades que já não são mais as melhores. Já é um outro detalhe. Porque a oportunidade vai vir demais. Toda hora. Toda mais hora. Não do que sim. Exato, aprender a dizer não. É outro ponto fundamental para a gente entender qual que é o jogo. Quando você está focado no que você precisa realmente fazer, cara, traça uma meta, um objetivo, 5, 10, 15, 20 anos e olha para aquela direção, não se distraia, né? Quando a gente fala em vendas também, assim, hoje qual que é o público que você acredita que você fala assim, cara, aqui vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a gente atende muito bem estruturado o pessoal da indústria, tanto máquina, equipamento, quanto o pessoal do matéria-prima, quanto quem vende no e-commerce, que a gente fala, né, em geral, marketplace. Então, às vezes o cara vende 1 milhão por mês, mas ele não tem a marca própria dele ainda e a margem de contribuição, que eu já falei até num outro vídeo aqui sobre isso, um pouco mais a fundo, né? A margem de contribuição do cara é baixa.
Então a gente consegue fazer o quê? Às vezes o cara vai faturar a mesma quantidade que ele já fatura, mas com uma marca própria dele, aumentando a margem de contribuição, consequentemente tendo mais lucro. Então a gente atende, por exemplo, a indústria e o e-commerce com excelência, né? Que é onde é a nossa zona de expertise. Hoje, assim, que tipo de empresário que você fala assim, cara, eu pego esse cara aqui, esse cara eu escalo? Fala, Boa pergunta, excelente. Hoje eu tenho um sócio, né, nessa parte de estruturação de comercial. Porque o que eu acredito? Tudo na vida evolui. Né? Certo. Tudo que você vê hoje é evolução de alguma coisa que foi lá atrás. Sim. E o comercial também, as vendas, é uma evolução constante. Hoje a gente pode ver que a IA hoje domina muito boa parte dos processos. Tá. Muita gente está começando a entender como é que isso vai se encaixar. Eu acredito muito que a IA ela veio para facilitar, é uma alavanca para você melhorar uma coisa que já existe, mas as pessoas são fundamentais hoje também. Perfeito. Né, Rodrigo? Então, eu tenho um sócio, que é o Luiz Gustavo, a gente tem uma mentoria e a gente é focado em 4 pilares, Tá. que é o método PITCH, que é playbook, inteligência, IA, treinamento e indicadores, né? Então, quando você fala playbook, para quem está assistindo a gente também não sabe muito bem o que é. Playbook é tudo que você precisa saber para poder você estruturar o teu comercial. Vou te dar um exemplo. Quando a gente estruturou, você lembra que a gente pesquisou o teu ICP? A gente foi pesquisar quem era a sua persona. Sim. A gente fez todo aquele trabalho de entender quem que era. A gente fez um trabalho de entender quem que era o teu público, qual o teu principal produto que você quer vender, qual é a principal estratégia que você quer seguir. Então o playbook é tudo isso. Tua missão, visão, valores. Você vai deixar tudo desenhado e claro para quê? Para que a partir dessa estratégia, desse playbook que você desenhou junto com o teu time, vocês tenham uma diretriz para seguir. Então é a documentação de todo o passo a passo, o script de venda, toda essa estruturação. Tudo isso aí. É exatamente o documento que foi feito aqui pra gente, tá, pessoal? Até pra vocês entenderem. Então, aquele documento que a gente fez lá é justamente isso que vai ser o norte pro teu time seguir. Tá, perfeito. Tá? IA é uma coisa que hoje é muito novo, muitas pessoas utilizam IA hoje, mas a IA hoje ela muita empresa usa superficialmente, né? Ou seja, 5% do potencial realmente do que a IA tem. Tá. Né? Então é uma coisa muito nova e está crescendo e, consequentemente, muita coisa está mudando, muita novidade vem a todo momento, então não dá para você dizer que, cara, existe já uma solução de IA que ela funciona hoje e vai funcionar para você para sempre. Não tem. Eu vi até bem legal isso que você está falando, porque eu vi ontem à noite, eu acredito que é aquela ferramenta Cloud, eles criaram agora um agente específico que, na verdade, ele vai acessar o seu computador, criar pastas, tudo que você der de acesso para ele, ele já vai trabalhar para você autônomo. Né? O que eu acredito, cara? Eu acredito que a tecnologia vai chegar a um ponto que tudo vai estar conectado, né? Você vai ter o teu assistente, sabe o Jarvis do Homem de Ferro? Lembro, sim. Então, a IA ela vai ser o Jarvis. Ela vai entender todas as suas demandas, suas necessidades, seus gostos, tudo que você gosta vai estar tudo integrado. Você vai chegar em casa, vamos supor, você tem uma IA lá dentro da sua casa, ela vai estar conectada já com tua Alexa, aí você vai falar, bom dia, vamos supor, Cecília, que hoje é o nome mais utilizado na IA. Bom dia, Cecília. O que você tem de recado para mim hoje? Ela vai te falar. Como é que tá a nossa geladeira? Tá tudo bem? Ah, não, tá faltando leite, carne e pão. Tudo bem, pode fazer o pedido no mercado. Ela já tem acesso ao teu cartão de crédito, já vai pedir lá, já vai fazer o pedido, já vai chegar, vai entregar, entendeu? Vai estar tudo conectado. Televisão, já vai estar tudo presetado pro teu gosto. Já é assim. Só que a IA ela vai potencializar tudo isso. Vai ser de uma forma que você, cara, vai falar pro relógio assim, cara, o que eu tenho de compromisso agora? Como é que tá meu batimento cardíaco? Poxa, eu preciso fazer exercício. Sim. Já é assim, entendeu? Só que vai estar tudo num lugar só. Então, a IA ela vai potencializar muito e facilitar demais a nossa vida. Mas ela não vai substituir o humano, né? É aquilo que a gente fala. As pessoas que são bem esclarecidas e inteligentes, a IA ela vai potencializar isso. Mas quem não sabe, cara, vai ficar perdido. Sim. Né?
Tem oportunidade de crescimento aí? Muita coisa, né? Hoje a gente vê muitas pessoas... Então, o segundo boom, se lembra na época da programação que aconteceu? Total. Daí veio primeiro essa parte do SaaS ali, né, que eles vieram Exato. estruturando os sistemas. Então, a IA hoje você mesmo vai criar seus sistemas. Existe hoje já uma língua de programação chamada Vibe Code. Você mesmo cria o teu sistema, já tem IA que você fala para ela, ó, cria um sistema, um aplicativo vamos supor aqui, de consulta médica para a minha academia, para eu fazer o diagnóstico dos meus alunos. Cara, ela vai lá e programa e cria um negócio, entendeu? Sim. Então, a IA ela vai potencializar muitas coisas, e dentre elas a venda. Mas essa questão do humano, do tato a tato, é uma coisa que não vai parar, né? Não vai parar tão cedo. Então a gente precisa de relação humana. Isso sempre vai continuar, entendeu? Então o método é pitch, né? Pitch, playbook, IA. IA nas vendas, para quê? Para auxiliar você Depois o na T. qualificação, T de treinamento, Tá. treinamento para o time. Você tem que ter processo. Perfeito. Você tem que ter uma rotina do time comercial, você tem que ter rotina, você tem que ter um grito de guerra, você tem que saber, entendeu? Tem que ter uma dinâmica ali pro teu time para ele poder A gente seguir. criou a cultura de vendas ritual, aqui, rituais. Então, os rituais. quando a gente faz a venda, todo mundo comemora, inclusive o cliente junto, porque ele entende que isso que é bem legal você falar dessa parte, porque às vezes o cara do outro lado, quando ele entende, né, que a gente está fazendo um bem para ele, ele comemora junto. Ele não acha que ele comprou um negócio que vai ser, como que eu vou pagar isso? Fala, não, eu estou comprando um negócio que eu vou fazer com dinheiro novo. Né? Então, assim, eles estão junto comigo para fazer eu ter mais dinheiro. Então, não é uma coisa, e agora preocupado como eu vou pagar isso, porque foi uma má escolha, né? Então, todo mundo está energizado e pensando que isso é uma coisa positiva, isso, cara, e não invertido. E né? a venda, ela é isso, cara. Muitas vezes as pessoas acham que... Por que as pessoas têm dificuldade de vender, Rodrigo? Porque acha que está fazendo favor para a pessoa, que está enganando ela, que está incomodando. E não é. Você, na verdade, você está ajudando. Com certeza. Você está ajudando o cara a resolver um problema, uma dor que ele tem. Só que, cara, você tem a solução. Por que você não pode vender? Sim. Sem se sentir culpado, sabe? Então, a relação comercial de ganha, eu acredito muito nessa relação ganha-ganha. Sim. Né? E uma das coisas que me... Até puxando um pouco sobre essa questão do ambiente que você falou. Sim. Cara, eu vim do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, às vezes, tem... eu não gosto muito de comentar sobre isso, mas às vezes você tem a impressão de que você está num ambiente que as pessoas sempre querem só um lado ganha. Sim. Entendeu? Porque, imagina você, eu até vi uma negociação, um depoimento do Justus, né? Que ele estava fazendo uma negociação com o fornecedor dele. Aí ele espremeu o cara, e no final o cara aceitou, fechou com ele, baixou a cabeça, ficou cabisbaixo, ele falou, cara, volta aqui, me fala, ficou bom para você? Ele falou, não ficou bom, eu vou ter prejuízo. Mas eu fiz para não perder o cliente. Aí ele, então, vamos renegociar. Faz o que ficar bom para você e a gente vai seguir a partir daí. Cara, eu achei isso fantástico. Por quê? Se você fizer uma negociação ruim para o teu fornecedor, você estrangula ele. Isso. Ele vai falir, ele vai quebrar. E por outro lado, se você vender um produto muito caro para o teu cliente, ele vai se sentir lesado, ele vai sentir que ele não fez um bom negócio. Sim. Que só você saiu ganhando na situação. Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para os dois lados, tem que ser um equilíbrio, um ganha-ganha, entendeu? Então os dois ganhando, os dois são felizes. E todo mundo entrega o que precisa para a negociação ser satisfatória. Eu estava numa reunião ontem, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Daí, a gente fala que as pessoas, elas precificam, muitos precificam baseado no concorrente. Sim. Então o cara entra lá, olha o valor do concorrente, aí ele coloca um valor um pouco menor, e nos Estados Unidos tem até o nome, né? Dollar War, né? Que eles falam, né? A guerra do dólar. Então tipo assim, um coloca um preço, outro abaixa $1, outro abaixa $1, então isso aí é horrível. Na verdade... Isso é um gancho maravilhoso. Você vai pegar, vai falar isso aí de novo e você vai enfiar a Canton Fair. Eu vou falando aqui pros nosso negócio aqui, ó, Canton Fair. Gente, eu não vejo. Você já expulsa quem quer preço. Eu não sou mais barato. Eu não vendo uma Canton Fair barata. Tá cheio de gente vendendo barata aí. Boa. Só que eu vendo é uma experiência. O Jorge também pode falar se quiser. Então, boa. O Jorge... O que a gente faz lá não é uma viagem apenas. Não é uma excursão. Deixa comigo, já peguei, já entendi. Entendeu? Então vai. Porque a gente já solta isso aí pra Canton Fair agora, já. Sim. Nós estamos precisando de coisa pra Canton Fair. Então vai.
Foi? Então, o que eu vejo, Jorge, que nem você está comentando aqui agora, eu fiz uma ligação ontem, e aí a gente está falando exatamente sobre esse ponto. Tipo assim, as pessoas, na hora que elas falam sobre vender e como elas precificam baseando no mercado. Então o cara entra lá, tem até um termo nos Estados Unidos que é o dollar war. Então o que o cara faz? $1 abaixa, o outro abaixa $1, o outro abaixa $1, no fim ninguém consegue ter lucro. Ninguém sai satisfeito. E na verdade o mercado hoje, por exemplo, a gente faz a viagem para a China, a imersão Canton Fair, que a gente passa por Dubai e China. Cara, é muito louco, porque assim, o mercado fica sangrento, querendo um baixar mais o preço que o outro, aí todos os concorrentes ali, né, os que vendem o mesmo produto, eles ficam se degladiando entre eles ali em valores para conseguir fechar, e é totalmente o caminho inverso que a gente faz. Por quê? Porque o que a gente faz não é uma excursão para a China. Você é a prova disso aqui, né? Você está aqui junto com a gente, é uma imersão cultural focada em negócios para voltar e dar ROI pro cara, retorno para ele. Não é levar o cara, levar 100 pessoas para lá, ficar andando com uma bandeirinha levantada para cima, coloca um guia que não entende nada ou um tradutor terceirizado lá. Hoje a gente, a equipe nossa é nossa própria. Jeito, né? Então... E é interessante você falar disso, Rodrigo, porque na época eu pesquisei, né? A gente ainda não era sócio e tal. E eu queria ir para a China e eu falei, cara, eu vou pesquisar, vou fazer cotação em outras empresas. Realmente, é aquilo que você falou, cara, existe empresa mais barata, mas será que ela entrega aquela experiência que eu precisava e aquela segurança? Eu não senti segurança nenhuma. Sim, é tá? isso. Então, você está indo para o outro lado do mundo, com uma cultura nova, uma experiência totalmente diferente. Confia na sua vida, idioma, né? Sua vida, vai que você passa mal, você fica doente, sente alguma coisa, não entende do idioma, é um país totalmente diferente culturalmente falando, né? Então, realmente, eu senti que eu precisava de alguma coisa mais segura, que me passasse segurança para viajar tranquilo, né? E, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei, cara, não tem como arriscar ir pro outro lado do mundo com uma empresa qualquer, que eu não conheço. Não dá para você... É diferente, não é você ir ali num restaurante, testar um restaurante ali novo, mais barato do que o outro concorrente. Exatamente. Não é isso. É querer comparar banana com laranja. Por exemplo, eu sou sócio do Flávio Augusto. Tá. Né? Ele é hoje o criador e idealizador da MLS e do grupo Weiser ali. Eles falam exatamente isso. Tipo assim, as pessoas elas criam a precificação também baseada no preço, no custo do produto, mas na verdade a gente tem que precificar de acordo com o retorno que o cara tem. Exatamente. Então, por exemplo, o que adianta você ir para a China pagar metade do que a gente cobra e aí você voltar para cá e não ter resultado nenhum? Não é melhor você ir viajar, voltar, como exemplo, eu tenho um cliente aqui, ele levou 30 anos para ele ter 23 unidades de academia. Depois que ele viajou com a gente, esse ano a gente vai expandir a operação dele para 100 unidades. Então, o que ele fez em 30 anos, a gente vai conseguir fazer em um ano. Então, qual que é o preço disso? Não, e outro exemplo disso foi a minha viagem contigo, né, cara? O quanto expandiu a minha mente e quanto de resultado você não me deu. Sim. De ROI, entendeu? Então saiu barato. Mas aquilo que você falou. Caro e barato é relativo. Cara, é relativo. Se você não tem retorno, qualquer valor vai ser caro. Exatamente. Né? Por mais que seja barato. Sim. Né? É que o barato sai caro. Essa frase eu não sei nem se é bíblica, mas ela é milenar. É verdade, cara. Não dá pra você arriscar. Mas, e tem outro ponto também, nem tudo que é muito caro também é tão bom assim. Exatamente, então aí o que é legal? Então, por exemplo... Existe um meio termo aí, né? Sim, isso é um ponto legal. Então assim, Rodrigo, mas aí como que eu faço? Então, por exemplo, eu estou vendo no Mercado Livre. Aí se eu vendo no Mercado Livre, eu não consigo fazer tudo, às vezes, que o Jorge está explicando aqui pra gente. O que eu acredito, tá? Se você tem um preço meio que tabelado, vamos lá, todo mundo está vendendo por R$100, você não consegue vender também por 150 se o seu produto é muito similar e você não tem nenhuma experiência, porque é o Mercado Livre que está fazendo a venda para você. Então o que você tem que fazer? Cara, você tem que melhorar seu preço de compra. Então o que você tem que fazer? Em vez de você comprar do intermediador que está aqui no meio, você vai ter que ir na ponta. Onde é a ponta? Na China, na Ásia. Então não tem mágica. Não tem o que você fazer. Claro, se você quiser trabalhar da maneira correta, né? Porque tem outras formas de você querer competir. Tá dado ao fracasso. Ou a indústria, e na verdade a gente também tem bastante clientes da indústria que trazem maquinários para ele também ter mais tecnologia para poder conseguir entregar mais, ou o cara compra o produto pronto na China. Então, assim, não tem mágica, né? Se você quer aumentar o seu lucro, você tem que seguir os únicos caminhos óbvios para você conseguir chegar nisso. Caso contrário, você está fadado ao fracasso, né? Não tem o que falar. Não tem mágica, né?
Cara, e só complementando a pergunta que você tinha me feito, né, sobre o padrão de clientes que eu atendo, né, falando sobre o método, né, a gente falou um pouco sobre o pitch, que é pelo e-book, IA, treinamentos e indicadores. Tá. Cara, quais são as pessoas que eu consigo ajudar, né, Rodrigo? São empresários que já têm um time comercial rodando ou que estejam escalando e que precise contratar novos vendedores e treinar esse time e criar um processo que não fique dependente totalmente do dono. Porque o grande X da questão é, a partir do momento que eu conseguir criar um modelo de gestão comercial que eu não precise ficar com uma barriga no balcão, cara, o negócio começou a mudar. Eu tive tempo de poder me conectar com outros empresários, de sair um pouco da minha bolha, porque o grande X da questão é, quando a gente está em pequeno e médio empresário, a gente fica preso na nossa bolha. Sim. Bicho, minha esposa é a prova disso, cara. Eu acordava 5 horas da manhã, às 17 horas da manhã eu já estava na empresa, ficava até às 10, 10 e meia, 11 horas da noite e é um trabalho infinito. Sim. Né? Então você não tem tempo para pensar. Não tem aquela frase também, quem trabalha muito tem tempo para ganhar dinheiro. Sim. Que é o quê? Você pensar, você sair, porque você sabe da pirâmide, né? É o nível, a base é o nível tático, operacional, estratégico. Perfeito. Eu vivia no operacional, cara. Sim. E o que é operacional? Operacional é operacional mesmo, vendendo, ligando, conversando com o cliente. E a partir do momento que eu consegui estruturar porque eu fui para um degrauzinho de cima, eu comecei a entender, opa, peraí. Mas, claro, igual eu falei antes, sempre preocupado em vender, gerar caixa, trazer retorno para a empresa. Não é porque você botou 12 vendedores lá que você vai delargar lá e vai acabar com aquilo. Não, tem uma rotina para isso. Perfeito. Você precisa seguir um processo. Então, esses empresários você tem que liderar essas pessoas. Liderar, né? Exatamente. Você ser o gestor comercial do teu próprio negócio. E ser gestor, isso não quer dizer que você vai, vamos dizer assim, viver todo o tempo no operacional, mas também você não vai delargar tudo na mão dos vendedores. Sim. Não é isso. Então, você vai criar um processo estruturado para que você consiga ir para um nívelzinho um pouco mais acima e poder ter tempo de pensar. Poder fazer uma viagem para a China, poder procurar novos fornecedores, novos produtos, desenvolver novas frentes que você queira fazer. Né? Foi assim que a gente expandiu a mente e os negócios, né? Perfeito. Na verdade, é a visão de drone, né? Se você está preso dentro, você não tem como visualizar. Então, não tem como ver o rótulo de dentro da garrafa. Né? Perfeito. Então, a visão do drone é você enxergar de fora o seu negócio e gargalos e coisas que você não está enxergando. E, às vezes, pessoas de outro segmento podem te auxiliar ali. E, às vezes, tem um exemplo bem legal também, eu gosto de falar. É como se você estivesse no joguinho do Mario, na primeira fase, que você não tem nenhum tipo de poderzinho. Você é pequenininho lá. Aí você conhece um cara que está na fase da peninha. Para ele te ensinar o poderzinho ali da florzinha, que é na fase 2, 3, se ele já está na fase 10, ele olha para você e fala, cara, é só quebrar aquele negócio ali, fazer esse aqui, pula ali que vai funcionar. É o caminho aqui. Esse aqui é o caminho. E é isso que a gente aprendeu lá atrás com mentorias. Perfeito. Né? A gente aprendeu a encurtar o caminho, porque o empresário, quando ele procura uma mentoria, ele simplesmente, o que ele quer? Ele quer ganhar tempo. Exatamente. Ele quer encurtar o caminho. Ele quer poder pular aquelas fases que o outro mentor já teve que passar. Sim. Né? Então, quando você compra uma mentoria, você pensa no ROI, no retorno, e você pensa em encurtar tempo, ganhar tempo. Exato. Né? Então, você já vai aplicar uma coisa que já está validada, que funciona. E por isso que a gente acredita muito nesse modelo, né, de mentoria, de ajudar outros empresários a poder também chegar mais rápido e com muito mais facilidade do que a gente teve. Porque eu tenho mais de 120 viagens internacionais, 16 anos no Comex. Então, assim, a hora que você entra ali, você olha, você fala, cara, não vai por aqui, vai por aqui. Quanto que você errou, faz né, isso Rodrigo? aqui. Para aprender, né, bicho? Quantos Sim. anos tem? Quantos Canton Fair você já tem? 16 edições. 16 edições. Pô, quanto que você não já se ferrou lá? Exatamente. De problema, disso, daquilo. E, cara, hoje você aposta que com o conhecimento que você tem, você não passa nem 1% do que você passava antes. Você viu lá, né? A gente passa viu, apertado. Né? Então, a mentoria é importante a gente ressaltar que ela é isso, ela é encurtar caminho. Né? O empresário, quando ele procura um mentor, uma mentoria, ou se especializar em algum curso, treinamento, enfim, ele procura encurtar caminho. E ter resultado com aquilo. Sim. Né?
tem um resultado. Inclusive, tem mentorados que, pô, cara, atendi um cliente que ele não tinha 0 faturamento de time comercial interno. Cara, esse cara foi um case fantástico. A gente estruturou o comercial dele com uma vendedora. Hoje ele já fatura o que ele... Fatura, dobrou. Dobrou. Na verdade, ele não tinha faturamento nenhum, mas ele começou a faturar um valor que ele jamais ia imaginar que ele ia conseguir faturar internamente. Era o que fala que é as frutas baixas ali também. As frutas baixas, que você precisa ter uma estratégia para isso. Show. Né? Peraí, gente, vamos botar rapidinho? Tem que botar porque vai acabar a bateria aqui. De qual? Do microfone. Eu vou pegar o Meu? Ah, não tem. Ah, não. Esse é o meu. Ah, tá. Acaba o podcast inteiro. Pô, sem áudio é fogo, né? Então. O que você tá Eu achando? acho que você já Algum ponto que você queira falar? Som. Legal, vamos leve. Hã? Do clube, não? Não quero ficar vendedorzão, ainda mais que é começo. É isso que eu ia falar pra você. Chega e fala de método. É. Falou demais já. Vai ter que dar umas cortadas aí. Tá bom. Daí a gente... Senão fica muito venda daí. Daí os caras percebem, ainda mais que é começo. Acho que é legal demais, primeiro só... Tem que dar uma cortadinha. Primeiro nós tem que servir, como sempre, isso aí. entendeu? Mas Não aí pensar em tem- vender. É. Tá vermelho, mas tá gravando lá o áudio, tá? Mas o meu tá aqui também. Não, tem que trocar. É outro É microfone. outro microfone. Não é? É. É diferente o quê? Não, É igual o microfone. é igual, mas é que a a... caixinha do seu tá acabando a bateria, entendeu? Ah. Eu peguei o do... Aqui, ó. Isso aí. Então, esse aqui é o meu? Isso. Então já dá um imazinho. Você tá com o imã aí, né? Uhum. Que daí vai ficar certinho, não esquece o imã, entendeu? Prestei. Quando tá mais no flow, a gente esquece, mas se ficar olhando muito, não dá uma atençãozinha ainda assim, um negócio que cansa a mente. Cansa. É. A ideia de gravar sábado o dia inteiro e mais convidados não tem como fazer não. É 2 só. É 2 só por sábado. Não, é 2 dá, mas tem que fazer, tipo assim, é que nem agora, a gente já estruturou, né? Daí faz rapidinho, daí consegue acabar até meio-dia. Né? Acho que nem meio-dia, cara. Hoje que a Acaba. gente começou já eram 11 horas. Começamos tarde. Ah, acaba até mais cedo, você fala, né? Acaba cedo. É. É que hoje enrolou. Aí, pode ir. Então vamos É que o corpo também cansa, né? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os patrocinadores nossos aqui do evento também. Já vamos mentalizar, né? Estamos hoje a Sim Capital, né? É. Patrocinador oficial. E 5 Capital, eles investiram na gente mais de 5 milhões de reais, então hoje ele é um grande parceiro nosso aqui. Eu tava lá literalmente inventando a Ah, tinha que fazer isso mesmo. Nossa. Eles já vão encerrar, só vai fazer mais um pouquinho. Tá encerrando já. Então bora. Bora. Então vai. Nossa, velho. Pode seguir? Pode, Ana? Pode. Então vai. Então vamos lá. Indo agora para o nosso encerramento, Jorge, o que eu queria alinhar com você também? Uma pergunta. Que conselho você daria para o cara, empresário, que já tem um negócio hoje, mas ele está com essa dor em vendas, né, de estrutura e time comercial? O que você acredita que faz sentido para ele? Que conselho você daria para ele? Cara, estuda mais venda, né? Se você é um cara que você não tem conhecimento de venda, peça ajuda para alguma pessoa, ou vai fazer algum curso, algum treinamento. Tem muitos cursos gravados hoje excelentes, Rodrigo, que já pode ajudar muito ele a abrir a mente sobre essa questão do comercial. Porque venda, ela é treinável, né? A venda ela é treinável. O time comercial você pode estruturar e vendedor é um cara que ele tem que ter fome de venda, cara. Acho que o principal ponto para o cara ter resultado no comercial é ele contratar bem. Né? Um cara que tem fome, que tem garra, que tem gana. Porque hoje o grande problema das pessoas é elas não querem fazer o esforço para chegar no resultado. Quer ter resultado, mas não quer ter aquele esforço para chegar no resultado. Aí não dá, né? Aí não dá. Para comer omelete sem quebrar o ovo. Exato. E o bom empresário, ele começa a entender e começa a contratar essas pessoas, né? Então, o grande virada de chave foi quando eu entendi que eram as pessoas que eram o diferencial. Perfeito. Né? No comercial. Então, ter boas pessoas ali com garra, com desejo de crescimento, que quer só uma oportunidade, cara, aproveita essa pessoa. Por mais que ela não tenha um conhecimento técnico, você treina, você ensina.
compra o curso, capacita ele. Então vontade é mais importante do que técnica. Exato. A fome, que nem o americano fala, o grit, né? O grit, aquela vontade, aquele negócio de crescer, de sair do sistema, sabe? Porque é isso que me fez crescer na venda. Entendeu? Perfeito. No comercial. E entender de venda é isso. Ter vontade, aquela fome de sair e... Cara, isso muda o jogo, né? Quando você tem essa fome, essa vontade. Tá. Sensacional. Obrigado também por ter vindo hoje aí. Imagina, um prazer. Vamos já. Valeu. Tamo junto também. O que eu ia te falar? Para encontrar você também nas redes sociais aí também, como que a gente faz para te encontrar? Boa. O meu Instagram é o.jorgeribeiro, né? E LinkedIn é Jorge Ribeiro. E lá você pode me acompanhar, eu dou várias dicas sobre vendas e tal, trago bastante coisa, material. Tá crescendo pra caramba o perfil também, né? Crescendo, tá legal, a gente tá divulgando lá e deixando muitas dicas, né? Para você que quer aprender um pouco sobre vendas, é uma boa pedida lá. Você vai ter sempre material todo dia falando lá sobre comercial. Nós vamos deixar aqui também, né, todas as redes aqui também é legal. E uma palavra para finalizar, baseado em tudo que a gente conversou hoje aqui, que pra gente entender que a pessoa foi até o final, uma palavra para ela comentar aqui embaixo. O cara que foi até o final, ele vai comentar essa palavra. Eu acho que extraordinário. Tá. Vou explicar uma frase que eu gosto muito. Sim. Que o que as pessoas acham, muitas vezes, que pra gente ter sucesso, a gente precisa, principalmente no comercial, tá? O comercial, a gente acredita que a gente precisa ter pessoas extraordinárias no comercial, ali trabalhando contigo, mas na verdade o que é uma frase que eu aprendi e gosto muito de falar ela, inclusive tem ela lá nas minhas redes sociais, que uma empresa extraordinária, ela não é feita de pessoas extraordinárias, ela é feita de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Perfeito. Eu acho que essa é a minha palavra aí para esse ano de 2026 e é isso, cara. Extraordinário. Extraordinário. Tá, então quem assistiu até o final, comenta aqui embaixo pra gente, extraordinário. A gente vai saber que você assistiu até o final. E obrigado mais uma vez de estar acompanhando também, você também. Então hoje é isso. É né? isso, cara. Obrigado, então, fechou. Prazerzão. Valeu. Tamo Sucesso. junto. Foi, saiu.